Olá pessoal do Nos Trilhos da Aprovação, passando aqui para deixar uma dica muito importante e valiosa que cai muito em prova de concurso público, que é o artigo 14 da nossa Constituição Federal. Inclusive, houve mudança em 2021, acrescentou-se dois novos parágrafos, que é o parágrafo 12º e 13º, que foi incluído pela emenda constitucional de número 111 de 2021. Vamos lá. O que especifica o parágrafo 14 da nossa Constituição Federal? Se houver embarque um pouco da voz, é porque eu estou me recuperando de uma gripe, ok? Releva e dá um desconto. Vamos lá. O artigo 14 da nossa Constituição especifica que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, que é uma consulta prévia aos eleitores, referendo, que é uma consulta posterior, iniciativa popular. A iniciativa popular ela está prevista no artigo 61, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, que é onde os eleitores, ou seja, os cidadãos é quem está em pleno gozo dos seus direitos políticos, quem pode votar e ser votado, ok? Esses cidadãos eles podem dar início ao processo legislativo, encaminhando projetos de lei à Câmara dos Deputados, ok? Vamos tratar agora do parágrafo 1º aqui, que cai muito em prova de concurso público, que é sobre o alistamento eleitoral e o voto. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, eles costumam trocar aqui por 60 anos, e se trocar vai deixar o item errado. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Lembrando aqui, é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos, ok? Vamos para o parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Conscrito aqui é a pessoa que, aqui como serviço obrigatório no nosso país, o serviço militar ele é obrigatório. Quando a pessoa atinge 18 anos, ela tem que se alistar até o dia 30 de junho. Aí eles ficam meio que impedidos nesses quesitos aqui quando estiver exercendo o serviço militar obrigatório. Ok? Agora vamos para o parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária. Presta atenção agora no inciso 6º. Esse despenca, que é a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Tem um mnemônico que salva muito, que é o 3530 2118. 3530 2118, ok? Mnemônico que quando dá um branco ele salva. Mas é obrigatório a leitura por completa desse artigo, ok? Vamos aqui para o parágrafo 4º, que especifica que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, ou seja, que é impedimento, regra de impedimento. Agora vamos para o parágrafo 5º, que fala que
presidente da República, os governadores de estados e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Ok? Atenção que essas regras aqui só servem para os membros do Poder Executivo. Ok? Já para os membros do Legislativo, elas não servem, entendeu? Porque quem são os membros do, do Legislativo? São os deputados, os senadores, e eles podem ser reeleitos quantas vezes seus eleitores acharem necessário, entendeu? E lembrando aqui que o chefe do executivo é no âmbito dos municípios, é o prefeito, no âmbito do estado é o governador e no âmbito nacional é o presidente da república, ok? Agora vamos para o parágrafo 6º aqui. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da república, os governadores de estados e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, ok? Outra vez aqui, para concorrer a outros cargos, o presidente da república, o governador de estado, do Distrito Federal e os prefeitos, ok? Se eles tiverem interesse em concorrer a novos cargos, eles devem renunciar os respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Agora vamos para o parágrafo 7º, que fala que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estados ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, ok? Agora, o parágrafo 8º aqui, específico que o militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2º. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Agora o parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10º aqui, especifica que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, ok? E o parágrafo 11 especifica que a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé, ok? Agora vamos para o parágrafo 12º, que foi incluído pela Emenda Constitucional número 111 de 2021, que especifica que serão realizados concomitantemente as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhada à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data da eleição, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos, ok? Agora, o parágrafo 13º, que especifica que as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo
12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão, ok? Foram, essa foi a dica de hoje e espero que possam ajudar vocês aí, concurseiros, que estão na luta e não pode desistir, ok? Esse artigo por completo, ele é muito importante, ok? Essa é a dica de hoje e um abraço e até uma próxima.